turma, a professora Jarisa, de Língua Portuguesa, do nono ano da ET José Carvalho. Essa semana eu recebi a missão de vir conversar um pouquinho com vocês na nossa aula de análise linguística sobre um assunto muito atual, muito importante e relevante, que é variação linguística. Ser o mais breve possível, para ser o mais didático, para facilitar. E, por favor, não desistam do vídeo, assistam até o final, porque é importantíssimo. Então, o nosso tema, variação linguística. Como ele é um tema um pouco longo, né, que eu usaria várias aulas para concluir, eu estou usando uma videoaula, a gente vai focar em dois aspectos. As diferenças entre linguagem formal e informal nos estrangeirismos, tá certo? Para começo de conversa, nós vamos precisa entender o que é variedade linguística, o que é variação linguística. Pensando em língua portuguesa, que é a nossa língua, você pode perceber que existem várias formas de se comunicar. E mesmo na língua portuguesa, nem todo mundo fala do mesmo jeito, nem todo mundo fala igual. Isso acontece por diversos motivos, né? Que são as variantes. O que vai determinar que no mesmo país, que num lugar que se utiliza a mesma língua, a gente tenha diferentes formas de falar, de nos comunicar. Aqui eu trouxe para vocês as principais variantes. Uma delas é as variantes históricas. Quando eu penso na língua portuguesa, por exemplo, falada há 100 anos, e se eu for comparar ou um documento, ou um registro oral de 100 anos com o de hoje em dia, a gente vai notar que existem diferenças, mesmo sendo língua portuguesa. E isso se deve às variantes históricas. De novela, já assistiu essas novelas das 6 de época, devem ter percebido que eles falam algumas palavrinhas diferentes das que nós utilizamos hoje em dia, como Vassuncê, Cosmicê, que foi se transformando até chegar no você. E na linguagem oral, às vezes a gente nem usa o você. Muitas vezes você vai merendar? Então, essa variante eu chamo de histórica. Outro fator que produz as variações linguísticas, as variantes geográficas ou regionais. É quando, dentro também de um mesmo país, de um mesmo idioma, eu tenho mudanças de expressões, de palavras, de sotaques, a depender da região em que a pessoa está. Quando eu falo região, não é necessariamente norte, nordeste, ou não é necessariamente o estado. Às vezes eu tenho variantes dentro do próprio estado, aqui no Ceará mesmo. Se você for para o interior, dependendo do interior que você vai, a gente vai perceber algumas mudanças nas expressões, né, na forma de falar e às vezes até no sotaque. Eu trouxe algumas para vocês, né? Tem uma noção de diferentes lugares. Ba, che, oxente, sou, oxe. Obviamente eu não falei com sotaque, eu não tenho propriedade para isso. Mas se fosse para falar cearenseis, com certeza, né? Um vixe, eita, homem, são expressões nossas, regionais, e muito provavelmente, se a gente for falar fora daqui, fora do Nordeste, as pessoas não vão entender e nem tem significado. São expressões realmente regionais. Outra variante é a social, é aquela que vai mudando de acordo com o grupo ao qual você pertence. Ah, eu sou do grupo mais jovem, eu sou do grupo do futebol, eu sou do grupo da igreja, dependendo do grupo social que você pertence, você também vai ter determinadas formas de se comunicar, expressões próprias. Aqui eu trouxe um exemplo. Temos aqui um grupo social formado por jovens, muito possivelmente jovens urbanos, e uma senhorinha. E aí eles vão, né? Rola? É nós. Só. Demorou. E esses pontos de interrogação, como se não estivesse entendendo o que é que eles estão falando. Isso acontece muito. Eu não sei a avó de vocês, mas a minha, eu jamais imaginaria falando massa, show, né? Não fala. Então, esses são alguns dos fatores que provocam as mudanças. O último
não menos importante, ao contrário, destaquem esse daí, muita atenção para ele, é a variante situacional, né? Vamos ler aqui junto. Ocorrem a partir da situação comunicativa. A situação comunicativa, gente, é o contexto. Você está falando a partir de onde? De que lugar? Para quem? Na escola, mas está na escola falando com os colegas, com o professor, com o diretor, certo? Observa-se no modo como uma mesma pessoa faz uso da língua, dependendo da situação. Uma mesma pessoa. Enquanto nas outras variantes, eu comparo a forma de falar de uma pessoa com a de outra pessoa, na variação situacional, eu, Jarisa, você aí em casa, vai falar diferente, vai mudar as expressões de acordo com a sua situação, de com quem você está falando, com o contexto, certo? E aí, quando eu falo em contexto, eu falo também da linguagem formal e informal. Mas antes da gente vir para isso, só trouxe aqui para vocês algumas outras variantes que vão influenciar nas variações linguísticas. São as diferenças de idade, como eu já falei, o exemplo da minha avó, de sexo. Ei, mulher, amiga, quem é que costuma falar dessa forma? Costuma, não estou generalizando, não vamos generalizar, tá? Mas quem é que costuma falar dessa forma? São os meninos ou as meninas? Ei, Má, quem é que fala ei, Má? Então, essas diferenças eu também percebo. Se a gente for analisar, os garotos, os homens, eles falam um pouquinho diferente em relação às mulheres. Então, vai ter outros fatores, a geração, a função, a profissão. Vai ter palavras na minha profissão, professora de língua portuguesa, diferente das dos jogadores de futebol, dos juízes, enfim. E outra variante, a globalização. Nós estamos o tempo inteiro em contato com outras culturas, com outras línguas, por conta da globalização. Então, nas notícias, por meio da internet, da televisão, a gente tem contato. Isso também vai influenciar no modo de falar. Guardem essa informação para daqui a pouquinho. E aí, voltando para a linguagem formal e coloquial. Dependendo da situação, eu vou falar de uma forma mais formal, mais cuidadosa, não vou falar tão à vontade, vou ter mais cuidado com o que eu digo, ou eu vou falar mais despreocupadamente, de forma mais informal. Jarisa, mas ali no título você botou formal, beleza. Mas coloquial e informal, gente, é a mesma coisa, tá? Os dois para vocês. E aí, olha só. Putz, eu? Porra! Meu, uau! Af, vê se pode. Mano, velho, kkkk. RS. Essa linguagem tá mais para formal e para informal. Você usa no dia a dia? Você usa despreocupadamente? Então ela é informal. Agora vejam que na informalidade eu não vou usar o kkk do tempo. Eu geralmente uso esse kkk onde? Nas mensagens escritas, aplicativos como o WhatsApp, por exemplo. Não tem muito sentido numa situação que eu tô lá falando com vocês, eu quero rir e de repente eu começo. Então, kkkk. Então, cuidado. Não estou falando de certo ou errado, mas a gente precisa ter cuidado, se ligar e, dependendo da situação, a linguagem, a forma de se expressar muda. E aí aqui, né, a norma padrão, língua culta ou linguagem formal, tudo a mesma coisa. Quando eu falo de norma, eu estou falando de regras. E padrão são regras comuns, que são feitas para que as pessoas se comuniquem e se entendam mesmo num país imenso como o Brasil. Imaginem como seria se em um jornal que vai ser divulgado notícias para pessoas de todas as classes sociais, de todas as idades e de todas as regiões, o repórter, o apresentador, ele falasse com regionalismo, com a linguagem própria dele. As pessoas não se entenderiam. Então, essa linguagem formal, essa língua culta, norma padrão, eu utilizo nessas situações mais formais que eu preciso me comunicar para um grande público, por exemplo. Que eu preciso ser entendida
me comunicar e me expressar bem, independente da minha classe social, independente da minha idade, certo? Já a linguagem informal ou coloquial, ela, como eu já tinha adiantado, é utilizada em situações de informalidade, com amigos, com família, quando eu não tenho muita preocupação com a comunicação, porque eu sei que aquele grupo vai entender a minha forma de falar, as minhas gírias e os meus sotaques. Lembrando que nenhuma das formas não existe a certa ou a errada. Existe a situação adequada ou inadequada. E é isso aí que a gente precisa ter muito cuidado para não levar esses vícios. Então, fiquem ligados. O uso da linguagem formal e informal, de novo, vai depender de situações comunicativas diversas. Né? Então, eu preciso adequar a minha linguagem ou falada ou escrita, o vocabulário que eu estou usando, as expressões que eu estou usando, em cada situação. No trabalho, estou falando com meu chefe, falando com meu colega. Na escola, falando com meu amigo, com a professora, com o diretor. Estou falando com um amigo mais próximo, que eu tenho intimidade, ou aquele que um conhecido. Com a família, com meu irmão, com meu pai. Solenidades. Como é que você fala apresentando trabalho, se você tivesse que dar um seminário, fazer a apresentação de um grande evento. Então, você tem que adequar a linguagem formal ou informal a cada situação. Numa solenidade, assim como no caso de uma notícia, não seria adequado eu utilizar uma linguagem muito própria. O ideal é a linguagem formal, certo? E no mundo virtual, dependendo, também vai depender de com quem eu estou conversando, né? Eu trouxe aqui um quadro para facilitar sobre as principais diferenças entre culta ou entre a linguagem formal e a coloquial, diversificando os nomes para vocês irem memorizando. Uso coloquial, no uso do cotidiano, eu tenho uma pronúncia descuidada de certas palavras. Não preciso me preocupar. Marisa, como assim? O mesmo eu uso, né? Todo mundo está sujeito a isso. Quando a gente fala, é mesmo, é mesmo. Ninguém fala é mesmo, mas ninguém, muito provavelmente a gente fala é mesmo. No uso culto, se eu estou falando, principalmente oral, na forma oral, para um público, eu tenho que ter cuidado. Mas é mesmo, é mesmo. Os meninos, certo? O uso do a gente. A gente está falando assim, tal, ok. Mas no uso culto ele não é tão comum, embora eu já possa usar. O uso de vícios de linguagem, né? Pois é, tipo, essas palavras que estão aí. Então, aí, né? Tipo, evita no uso mais formal. O uso de gírias. Palavrões tem aí, mas nem pode, tá certo? Principalmente na aula de língua portuguesa. Vocês já sabem que falou palavrão, perdeu escola. Mais algumas diferenças. Não utilização das marcas de concordância. Eita, que nome, o que é isso, Jarisa? Em outras palavras, é quando eu não faço a concordância do artigo com o substantivo. Simplifique. Os meninos desceram. Na fala, isso é comum acontecer, porque a gente fala com pressa, os meninos, as meninas, sem exemplo. Enfim, já numa linguagem mais cuidadosa, eu preciso ter esse cuidado com a concordância. Então, os meninos, as pessoas, certo? E devido à colocação pronominal segundo a gramática. Nome difícil. Nós ainda iremos estudar sobre a colocação pronominal, mas um que já acontece muito quando eu vejo, principalmente nas produções de vocês, produções textuais, é amo ele. O verbo, o amo, amar, mais o pronome pessoal, ele. Não é adequado usar verbo, pronome. Amo ele, fiz ela, eu a amo, eu a vi, vejo ela também. Não é um uso culto, certo? Mas as outras regras a gente ainda vai ver depois. Repetições, eu posso usar e abusar das repetições, já no uso culto, eu preciso
trocar essas repetições por outras palavras, por sinônimos, por pronomes. Os exercícios de gerúndio, o gerúndio é aquele NDO, eu estava fazendo a tarefa da Jarisa e ouvindo e escrevendo. Depois eu estava querendo comer, estava fazendo evito esse excesso numa linguagem mais formal. E também evitar o excesso de estrangeirismo. Beleza. Cheguei agora onde eu queria, no segundo ponto dessa aula, que é o estrangeirismo. Então, por falar em estrangeirismo, vocês sabem o que é? Já ouviram falar? Pensa na palavra. Dá para deduzir que tem a ver com o estrangeiro, com algo que vem de fora. E tá certo. É isso mesmo. Estrangeirismo é a incorporação de palavras e expressões de outras línguas ao nosso vocabulário. Essas palavras são incorporadas por meio do contato estabelecido entre diferentes povos e diferentes culturas. Como assim? Como eu tinha falado, né, anteriormente, a globalização, a gente está tendo contato com várias culturas, com várias línguas, e não tem como a gente não se influenciar por isso. O estrangeirismo não é quando eu falo em inglês ou falo em espanhol. Não é a Manu, a professora Manu de inglês, ou o professor Ricardo está falando em inglês. Não. O estrangeirismo é quando eu uso uma palavra ou uma expressão junto com a língua portuguesa, misturado. Eu pego emprestado, essa palavra aqui é massa. Por que é que a gente tem esses estrangeirismos? Eu tenho por dois motivos, né? Aliás, o que é que eu tenho? Existem dois tipos de estrangeirismo, basicamente. Com o aportuguesamento, e essa palavra enorme é para dizer que às vezes eu adapto. Eu pego uma palavra estrangeira e transformo em português, na língua portuguesa. Faço pequenas alteraçõezinhas. Tem a origem estrangeira, aquela palavra veio de outro país, e para facilitar a comunicação, eu faço pequenas alterações no português, aportuguesamento. Como assim, Jarisa? Nessa lista tem algumas palavras que às vezes a gente nem imagina que vieram de outros países. O teste, vou fazer um teste com vocês. O teste, ele foi aportuguesado, porque ele veio da palavra test em inglês. Não tá aí, mas que a gente usa demais. Futebol, voleibol. São palavras que a gente já escreve e fala voleibol e fala futebol, né? Nós adaptamos. Então, é um estrangeirismo, já foi aportuguesado, que a gente transformou numa palavra portuguesa. Como estresse. Cuidado com o estresse, porque tem gente que diz, ai, sofrendo de estresse. E aí, quando vai escrever, bota em inglês. Como a palavra já é aportuguesada, é muito importante ter o cuidado de, principalmente numa situação formal, escrever na forma em português, tá bom? Ah, mas eu quero botar estresse com aspas, acho chique. Chique, mas não tão adequado. Não tem sentido você usar o estrangeirismo só porque você achou bonito. Agora, existem outros tipos de estrangeirismo, que é aquele que a gente usa tal qual está na língua. Por quê? Ou porque não tem tradução, ou porque realmente o uso já é tão comum que a gente se apropriou mesmo da forma. Eu trouxe algumas palavras para vocês. Delivery, tá em todas, né? Hoje em dia, se você fosse a qualquer lugar, diz, temos delivery, que é entrega a domicílio. Antes se falava mais em entrega, tem a tradução, mas hoje pouco se usa o entrega a domicílio, né? Fazemos a entrega, tem o delivery, já resume tudo e todo mundo entende. Outra palavra muito atual e muito usada nesses dias de pandemia, de coronavírus, é o lockdown. Não tem tradução. A gente vê ela escrita na forma inglesa, lockdown. E não só aqui no Brasil, que fique bem claro, o estrangeirismo não é coisa nossa, tá? É quando alguma língua se apropria de palavras de outras línguas. Quando eu digo, aqui em Fortaleza nós estamos tendo lockdown, eu traduzi para vocês entenderem que a gente está tendo uma medida mais rígida de isolamento social. É para não falar tudo isso, lockdown, tudo certo, não preciso traduzir, usei a palavra junto com a língua portuguesa.
Aqui, por último, esse exemplo. Estamos no iFood. A gente sabe que é um aplicativo de comida. Faça seu pedido online. Onde é que nós temos aí o estrangeirismo? No online. Eu não preciso traduzir. Hoje em dia, todo mundo usa. Ela está online no WhatsApp. E a gente se entende. É uma palavra inglesa que eu uso com a forma original. Gente, os estrangeirismos, eles estão tão presentes na nossa rotina, seja por meio dos produtos que a gente utiliza, das propagandas, das músicas que a gente escuta. Se vocês forem parar para pensar, não é incomum ouvir músicas em português que misturam com palavras e expressões de outros idiomas. Nos jogos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem essa noção do quanto o estrangeirismo ele está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Alguns vão se identificar. Imagina aí, Free Fire. Você está jogando tá jogando de squad e de repente, primeiro kill, o que é que você faz? Deu o drop do adversário. Se você joga Free Fire, você entendeu, né? Temos aí que palavrinhas estrangeiras? Squad, kill, drop. Não sei se vocês perceberam, mas eu mesma não jogo Free Fire. Eu ensaiei essa frase aqui, ó, minha pesca. Desculpem aí se a atuação não ficou tão boa. Mas foi só para dizer que numa situação dessa, por exemplo, no jogo, eu usei o Free Fire porque eu sei que a maioria joga, vocês usam essas palavras costumeiramente, vocês entendem. Mas não seria tão adequado, por exemplo, eu falar o squad, que é equipe, gente, vamos fazer um trabalho de equipe. Ou usar um kill numa notícia, muitas kills pelo coronavírus, certo? Ou drop, que é o que sobrou aí do abatimento do adversário. Então, a gente usa esses estrangeirismos, mas temos que ter cuidado quando usar. Se você não conhece o Free Fire, por exemplo, como eu não conhecia, muito provavelmente não teria entendido a frase como eu não entendi de primeira, e a pesca. Esse é só um dos exemplos de como os estrangeirismos estão presentes na nossa vida. Aqui eu trouxe mais alguns, de algumas palavras que a gente utiliza. Abajur, que vem do francês, que é a luminária. Atelier, que vem do francês, que são uma oficina de artesãos. Baguete, essa daqui eu não escuto muito. A gente escuta mais, que é o pão francês fino e longo, que é o pão bengala. Bangalô, basquetebol, batom. Batom a gente nem imagina que é uma palavra francesa, né? Que foi aportuguesada, como sutiã, como a cor bege. E se a gente for parar para ver, tem outros inúmeros exemplos. E por falar nisso, né, estava com muita saudade de dar scores para vocês. Então, pensando nisso, no quanto os estrangeirismos estão presentes, eu vou lançar um desafio para vocês. Vocês vão procurar em casa algum produto, certo? E tem o estrangeirismo. Lembrando que o estrangeirismo não é o rótulo está em português e inglês, não é. O estrangeirismo é quando eu misturo as formas com a língua portuguesa, tá certo? E aí vocês vão tirar foto e enviar lá no Google Sala de Aula. Tirou a foto, mandou lá no Google Sala de Aula, ganhou o scorezinho de vocês, tá certo? Mas não vale foto da internet. Jariz, isso é muito difícil. Só dar uma diquinha para vocês. Aqui, ó. Desodorante, né? Como é que a gente chama esse tipo aqui de desodorante? Tentem ver aqui. Eu chamo de, vejam, Rolon. Aqui um estrangeirismo. E por que que ele é um estrangeirismo? Vejam que ele está misturado junto com as palavras em português, sem álcool, desodorante antitranspirante. Então, eu tenho uma palavra de origem inglesa num produto que está todo em português. Isso aqui é um estrangeirismo. Então, você tira a foto, não precisa aparecer o rosto, mas tira a foto, manda lá no link do Google Sala de Aula e ganha seu score, tá certo? Gente, é isso. Espero que tenha ficado claro. Não deixem de acessar também o Google Forms. Lá tem mais algumas atividades sobre o que foi discutido nessa aula. Vale nota, tá certo? E a base para responder a atividade são o conteúdo dessa aula. É isso, muito obrigada.
pela paciência de ter escutado. Perdoem aí qualquer coisa, estava meio nervosa, porque é a primeira vez. Fiquem bem, se cuidem e, né, como estamos falando de estrangeirismo, bye.